Vamos preparar para a gente dar início à oração. Amém. Você está preparado para orar? Eu vou iniciar com você. E diz assim, lá em Isaías capítulo 54. Amém. Olha que diz Isaías 54. Canta alegremente o estéreo, que não deixa a luz, exulta de prazer para ele canta, e exclama tudo de vestidores de barro, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Não vi o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e queima bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do outrora da tua viuvez, porque o teu Criador é teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, e triste, espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Porque por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o seu Redentor. Amém. Amém, irmãos, essa é uma palavra profética. Canta alegremente, né? Filho de Sião, ó estéril que não deixa a luz. Aqui está falando daquelas pessoas, profeticamente, que se sentem esquecidas. Aquelas que acham que vai perdurar aquela situação. O Senhor está falando profeticamente, irmãos, que vai ser diferente. Amém. O Senhor escuta alegremente ao estéril. Você já viu uma mulher estéril que quer ter filho cantar? E o que Deus fala? Canta na sua esterilidade, porque eu vou trazer mudança. Deus está falando, irmãos, que não haverá terra estéril na oração. Pastora Cristina, irmãos, não haverá terra esterilidade. O Senhor vai abençoar essa terra, o Senhor vai fazer prosperar. Nós lembramos de Isaac, quando semeou na terra, e a terra não produzia fruto, ela produziu 100 por 1. Então, irmãos, profeticamente nessa noite, nós vamos declarar que aonde a gente colocar nossa mão, aonde a gente pisar, aonde a gente declarar, não haverá esterilidade, não haverá unção. Ele disse: olha, com breve momento escondi de ti minha face, mas me compadeço de ti. Irmãos, Deus, Ele é bom, Deus é maravilhoso. Você já notou quando você está no deserto, parece que deu um novo coração? Eu passo por isso também. Parece que está tudo fechado. E parece que você pensa que vai ter um refrigério, parece que tem mais luta ainda. Mas, irmãos, o segredo é glorificar o nome do Senhor. O Senhor está muito difícil, mas eu estou confiando em Ti. Por isso, irmãos, estamos aqui em oração. Somos poucos às vezes, mas que amam orar. Eu tenho aprendido isso. O que me mantém de pé no deserto é vida de oração. Pastor, mas eu estou orando, e por que algumas coisas não cessaram? A gente está perguntando a igreja, por que não cessa? Você notou como Jesus orou, irmãos, e não teve como fugir da cruz? Você já prestou atenção nisso? Ele orava muito no meio dos montes, ele orou no Getsemane, os anjos vieram e se compadeceram dele. Você sabe por quê, irmãos? Porque havia um propósito. Deus tem permitido algumas coisas na sua vida, na minha vida, por um propósito. Fala, pastor, mas está demorando tanto. Passou um ano, passou 2 anos. Mas há um propósito. O propósito de Deus, irmãos, ele tem o tempo de Deus. Mas eu estou ouvindo isso aqui. Precisamos pedir Deus força para suportar o processo de Deus. Porque o problema, irmãos, não é Deus, o problema somos nós. Nós é que precisamos mudar. E mudança de Deus, irmãos, às vezes não acontece quando eu ponho a mão na sua cabeça, quando alguém dá uma profecia para você, quando você tem uma revelação. Tudo é um processo que a gente passa. Amém? Você viu o processo de Ana? A gente já vai orar aqui. Estou dando isso aqui para fortalecer você. Ana ia de ano em ano, naquele altar orava. Ana fazia tudo certinho, pastor. Era tudo certinho. Adoradora, amava estar no altar, ia junto com o marido. Mas
Mas a Bíblia diz, irmãos, que era necessário Ana passar pelo período, para que no finalzinho, dentro da vitória dela, antes do menino vir, Ana se transformou em outra pessoa. Aprende isso, a transformação de Ana gerou Samuel. Você precisa entender que quando Deus transformar você em algumas áreas, quando Deus transformar alguma coisa em você, que ainda precisa, que eu preciso, o seu milagre vai ser gerado. Você notou que Samuel foi gerado antes? Gente, falta de oração não foi, falta de busca não foi. Mas aquele dia que Ana chega ali, irmãos, ela era outra pessoa. Naquele dia que o profeta liberou o gerado menino sobre ela, você vê Ana, irmãos, falando diferente, pastor. Você vê Ana orando diferente. Você vê Ana fazendo foto. Você vê Ana com outra postura. Você sabe o que a aflição faz comigo e com você? Nos faz tomar novas posturas. Aprenda isso. A aflição, às vezes, ela machuca, ela dói, a gente chora. Esse dia eu estava chorando, irmãos. É difícil. Eu falo assim, não está difícil, não está fácil. Mas está gerando, irmãos. Está gerando pessoas proféticas. Você vai ser outra pessoa. Você nunca mais será a mesma. Você nunca mais vai viver da mesma maneira. Aqui diz, ó. Canta alegremente o estéreo, exulta de prazer um alegre canto, tudo que não tiver de dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que o da casada. O que Deus está dizendo aqui? Ele está transformando você. Porque Ana se transformou, ela não tinha um filho, mas Ana era uma mulher de Deus. Sabe, importava primeiro ela ser mulher de Deus. Aprenda isso. Importa primeiro você ser uma mulher de Deus. Você alcançar o nível que Deus quer. Deus decidia tudo que aquela mulher fazia, mas aquele dia foi diferente. Vai chegar um dia na sua oração, vai chegar um dia nas suas lágrimas, e você vai sentir coisas diferentes. Você vai dizer coisas para Deus que você nunca disse. Ana disse para Deus que ela nunca disse nas orações anteriores. Não se diz aqui a minha, que ela fez voto anteriormente. Diz que naquele dia na sua ela fez um voto. Então, olha como é que mudou o nível do relacionamento. Antes era só petição e voltava para casa. Ia colocando aquela mulher perturbando ela, menina, mas teve um dia que ela falta, chorou muito. E acharam que ela estava bêbada, né? Ela falou: Senhor, eu faço um voto contigo. Se tu me deres um filho varão, te devolverei por todos os dias da minha vida. Ana dele, irmãos, fazer uma entrega primeiro. Vamos nessa oração hoje fazer entrega. Entrega aquilo que você está orando tanto. Talvez a parte que você está orando tanto aí, você não entregou ainda. Você está pedindo, mas você não entregou. Antes dela pedir Samuel, entregou Samuel. Assim, antes dele nascer, né, Samuel? Se tu me deres um filho, eu te devolverei. Olha só, ele não tinha sido gerado, mas já devolveu. Será que você tem devolvido para Deus antes de você receber? Pastor, eu quero um casamento. Eu quero que você seja um futuro marido para Deus. Senhor, eu quero que ele seja bênção. A gente entra nesses níveis, irmão, de oração. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Entrega para o é seu. Quando você dá o controle para Deus, ele entrega nas suas mãos. Mas Ana fez o quê? Ana deu um passo agora, irmãos, de volta. Ela agora foi diferente. O menino nasceu. A primeira coisa que ela fez, ela desmamou na água, eu vou lá voltar. Não, é o Senhor. O que você tem oferecido para Deus? Qual o seu nível de oferecimento para as coisas de Deus? Sabe, eu vou fazer em todas as áreas, irmãos. Você tem que oferecer para Deus aquilo que vai glorificar o nome dele. Samuel foi a bênção do nascimento até a morte. A Bíblia diz que tudo que ele falava não caía por terra. Não se vê que Samuel com profecia, com revelação. Você viu Samuel que dizia e a coisa acontecia. Você vê o nível que foi gerado pela bênção do coração. Então, irmãos, peço ao Senhor que use vocês para gerar coisas proféticas, para gerar pessoas ungidas, para gerar um povo abençoado, amém? A Bíblia diz que Abraão é pai de nações, não é isso? Olha a nação, olha a geração que nós somos. Nós somos filhos de Abraão, descendência de Abraão. Sabe por quê? Porque alguém lá atrás teve nível de intimidade com Deus. Então eu profetizo hoje a sua casa, a sua família, a sua posteridade, seus netos, seus filhos,
toda a sua casa vai ser uma bênção, porque você hoje está plantando, você hoje está orando por coisas grandes que virão amanhã. Eu não sei o que Deus vai entregar na mão de vocês, irmãos, mas eu tenho orado, Senhor, abençoe minha família, abençoe minha casa, abençoe meus filhos, abençoe a igreja, porque Deus tem, irmãos. Nós vamos ver na nossa geração ainda muito cumprimento de coisa que a gente está esperando em Deus. Amém?